Olá pessoal, a gente vai usar o GeoGebra agora para resolver esse problema aqui. Então diz assim, uma linha de quadrados é construída usando palito de fósforos, como mostrado na figura abaixo. Então a gente tem aqui uma sequência, né, de quadrados formados por palitos de fósforos. E aí tem as perguntas, quantos palitos são necessários para construir a linha que tem 5 quadrados? Quantos palitos são necessários para construir a linha com 21 quadrados? Quantos quadrados tem a linha com o maior número de quadrados que é possível construir com uma caixa de palitos de fósforos que contém 42 palitos? Bom, pessoal, então a gente vai fazer essa construção aqui no GeoGebra, né? Vamos representar no GeoGebra quadrados formados por palitos e responder essa questão aqui. Nós vamos utilizar então o GeoGebra para resolver aquele problema. Para isso nós vamos construir aqui uma representação daquela figura. Vamos abrir a planilha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um ponto na primeira célula dessa planilha de coordenadas 0, 0. Então é só digitar aqui o par ordenado 0, 0, entre parênteses, tecla Enter, pronto, já tem o ponto ali, ó. Observe que esse ponto foi nomeado de A1 e esse 1 não é subscrito, não é aquele 1 que aparece pequenininho, né, na parte de baixo do A, é A e o número 1 normal. Então eu vou agora criar mais 10 pontos aqui sobre o eixo X, então eu vou fazer o seguinte. Aqui na segunda célula da coluna A, eu vou digitar igual, abre parênteses, vírgula, então eu vou digitar aqui um ponto também. A segunda coordenada desse ponto é 0, porque eu quero que ele esteja aqui sobre o eixo X. E a primeira coordenada vai ser 1, só que esse 1 eu vou obter ele a partir do ponto já criado, do A1. Como é que eu obtenho? Então, eu vou extrair a primeira coordenada do ponto A1. Para extrair a primeira coordenada, eu digito x, entre parênteses, A1, fecha parênteses. Esse x de A1 serve para extrair a primeira coordenada do ponto. Se eu quisesse extrair a segunda coordenada, eu digitaria y de A1. Mas eu quero a primeira, então vai ser assim. X de A1, extraiu 0. Aí eu vou somar 1. Aí a coordenada vai ficar 1, né? A primeira coordenada desse ponto vai ser 1 e a segunda 0, vai se manter constante ali no 0. Tecla Enter, beleza. Agora a gente pode utilizar aqui, né, o recurso de copiar e colar relativamente, né, a fórmula. Então seleciona aqui essa célula, coloca o ponteiro do mouse ali naquele quadradinho e arrasta para a gente fazer uma cópia relativa aqui. Pronto, olha lá. A gente criou, né, mais 10 pontos aqui. Na verdade, mais 9, né? Para criar mais 10 pontos, eu tenho que vir até a célula 11. Aí eu tenho um total de 11 pontos agora. Vamos fazer a mesma coisa agora criando pontos aqui, ó, com a coordenada y igual a 1. Né? Pontos aqui. Então, o primeiro ponto vai ter coordenada 0, 1, x0, y1. E agora eu vou inserir uma fórmula aqui, né? O que vai variar agora? Continua variando só o x, o y sempre vai ser 1. Então, eu vou digitar aqui igual, abre parênteses, vou extrair agora a primeira coordenada do ponto B1 e vou acrescentar uma unidade, porque sempre a coordenada x aqui, ó, vai sempre aumentando 1, né? 1, 2, 3, e o y se mantém constante agora, vai se manter igual a 1. Tecla Enter, e agora é só arrastar. Agora, para fazer os segmentos, a gente vai continuar utilizando a planilha. Bom, eu só vou ocultar aqui a malha e o eixo para a gente visualizar os segmentos que a gente vai criar aqui. Então, eu vou primeiro criar
os segmentos aqui de A1 até A2, de A2 até A3, etc. Então, vou digitar, vou selecionar a célula aqui, ó, C1. Aí aqui, pessoal, a gente acessa o campo de entrada da planilha, tá? Ó, por esse sinalzinho de FX. E vou digitar aqui no campo de entrada, segmento, aí já aparece as sintaxes possíveis. Eu quero digitar o segmento de A1 até A2, então vou pegar a primeira sintaxe, onde eu tenho que indicar os pontos aqui, extremos do segmento. Então, o primeiro ponto é A1, Tab, o segundo ponto é A2, tecla Enter. Pronto, ele criou aqui o valor 1, porque o segmento tem comprimento 1, né? Então na planilha vai aparecer o valor. E lá na janela de visualização a gente tem o segmento. Agora é só clicar e arrastar para criar os demais segmentos. Observe que o último ponto é A11, né? Mas aqui a gente vai estar criando, ó, os 10 segmentos que tem aqui. Então não precisa ir até a célula C11, para na C10, né? Para criar 10 segmentos. Mesma coisa para criar os segmentos passando pelos pontos B1, B2, B3, etc. Então vamos digitar aqui o comando segmento. Agora é B1, B2. Tecla Enter. Agora arrasta. Muito bem. Agora falta criar os segmentos que estão na verticais, né? De A1, B1, A2 até B2, etc. Então, só repetir essa ideia. Segmento começa com A1, vai até B1, o primeiro segmento. E os demais segmentos vão seguir essa lógica, né? Agora, ó, eu vou ter de fato 11 segmentos aqui. Então, eu vou até a célula E11, tá? Para fechar aqui essa figura. Pronto, eu tenho a figura criada aqui. Para deixar a visualização um pouco mais limpa, eu vou ocultar todos os rótulos. Então, eu venho aqui, ó, na janela de álgebra, pessoal, para selecionar tudo de uma vez, né? Aqui a gente pode optar em como mostrar os objetos. Se eu quero por ordem da construção, aí vai aparecer assim, um atrás do outro, ou se eu quero por tipo de objeto. Eu gosto de exibir eles por tipo, porque daí separa pontos de segmentos, de retas e outros tipos de objetos aqui. Vai ficar separado por categoria, tá? Então, vou selecionar todos os pontos clicando aqui ó, em cima de ponto. E também todos os segmentos segurando a tecla Ctrl. Aí eu posso clicar com o botão direito do mouse nessa seleção e vir aqui, ó, exibir rótulo, né? Ou eu poderia vir aqui em editar e selecionar exibir e esconder rótulos, tá? Mas já escondi os rótulos, beleza. Muito bem, agora a gente vai criar um controle deslizante. Então seleciona a ferramenta, né, do controle deslizante, clica aqui na janela de visualização. Eu vou chamar esse controle deslizante de N e eu quero que ele comece em 1 e vá até 10 e eu quero que o incremento seja 1. Ok? Pronto, tenho o controle deslizante, vou teclar ESC para acessar a ferramenta mover e aí ele está variando de 1 a 10 como eu queria. Para que eu construí esse controle deslizante? Porque eu quero fazer com que os quadradinhos sejam exibidos aqui de acordo com esse controle agora. Então, quando tiver em 5, eu quero que seja exibido só os 5 primeiros quadradinhos e assim por diante. Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos usar aquela propriedade dos objetos avançada, né, de exibir, de condição para exibir objetos, tá bom? Então vamos configurar o primeiro quadradinho. Então vou selecionar todos os elementos do primeiro quadradinho e eu vou selecionar aqui as células. Então, ó, selecionando A1, eu tenho o primeiro ponto aqui. Eu também tenho que selecionar o B1
né? Segura Ctrl e vai selecionando, tá, pessoal? Selecionei os 4 pontos, agora eu tenho que selecionar os segmentos também. Então, os segmentos são esses daqui, ó. Tá faltando esse segmento vertical aqui, né? Que é esse daqui, ó. É o E2. Pronto, selecionei todos os elementos do primeiro quadradinho. Agora eu vou vir aqui nesse símbolo de engrenagem para acessar as configurações dos objetos. Aí eu vou selecionar aqui a guia avançado e em condição para exibir objetos, eu vou digitar N, que é o controle deslizante, maior ou igual a 1, porque é o primeiro quadradinho, eu quero que ele sempre seja exibido quando o controle deslizante for maior ou igual a 1. Tá? Então a gente vai, para confirmar que essa entrada vai ficar registrada aqui, pessoal, é interessante clicar aqui em outro campo, tá? Beleza, agora fecha também a janela para confirmar essa configuração. Ok, por enquanto a gente não vai perceber nada de diferente. Então vamos continuar configurando. Agora eu vou selecionar os próximos objetos do segundo quadradinho, tá? Então aqui para o segundo quadradinho eu tenho que selecionar esses 2 pontos. Agora eu tenho que selecionar aqueles segmentos, né? O segmento aqui, ó, de baixo, o segmento de cima e esse segmento vertical aqui. Beleza? Os outros os anteriores, né, do primeiro quadradinho já estão configurados. Então não vou sobrepor a configuração, porque na verdade não pode, não dá para sobrepor, né? Se você fizer selecionar eles de novo, ele vai assumir a nova configuração que a gente digitar lá na condição para exibir objeto. Então, de novo, vamos lá em condição para exibir objeto. Agora a condição é que o n seja maior ou igual a 2. A gente pode selecionar aqui o símbolo de maior ou igual, tá? Muito bem. Vamos confirmar a entrada. Aí, então, agora vamos ver o que acontece aqui, ó. Ó, se n for 1, o segundo quadradinho não é exibido, porque ele só vai ser exibido se o n for maior ou igual a 2, tá? Quando o n é 2, tanto o primeiro quanto o segundo quadradinho são exibidos. O próximo, né, seria para o terceiro quadradinho, de novo. Pronto, selecionei os próximos. De novo, vamos lá na configuração de objetos, barra avançado. Agora eu quero que o n seja maior ou igual a 3. Fecha. Beleza. Vamos confirmar aqui. Se o n é 1, só o primeiro está sendo exibido. 2, 3. Beleza, pessoal. Terminei de configurar aqui. Só foi repetir aquele procedimento. E aí nós temos essa situação. Ó. Agora eu posso exibir a quantidade de quadradinhos que eu quiser, bastando mudar o valor do controle deslizante aqui, beleza? Aí para o controle deslizante a gente pode animar ele, o que significa que ele vai passar, né, os valores automaticamente, ó. Ele vai passando, no caso ele vai e volta. Se a gente quiser, a gente pode mudar essa configuração dele. Então vem aqui em propriedades, para o controle deslizante, ó. Em vez de oscilando, você pode colocar apenas crescente. Vamos ver o que vai acontecer agora. Ó. Ele terminou a construção, ele volta para o 1 e vai. Tá? Beleza. Para parar, é só clicar aqui e tirar a seleção aqui do animar. Né? Ou então, a gente tem também um botãozinho aqui para pausar o controle deslizante. Ó. Pausei. Beleza.